primeiro e segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane Martins e hoje eu venho conversar com vocês sobre a disciplina de História. Vamos falar um pouquinho sobre a escola, ambiente que a gente conhece tão bem, não é verdade? Vem cá comigo. Olhem só, a escola. A educação é direito de todos, garantido pelas leis do nosso país, como, por exemplo, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele reúne vários direitos das crianças e dos adolescentes, tá certo? E é a partir dele que todos precisam se empenhar a garantir que toda a criança tenha acesso à escola. Todos mesmo, os adultos da sociedade, os governantes, tá certo? Olha só, a escola é um lugar para aprender e conviver, tá certo? É lá que temos as maiores oportunidades de trocarmos experiências de vida, da forma de pensar, da forma de ser e conhecimentos com pessoas diferentes de nós. Mas nem sempre foi assim, gente, nem sempre. A escola não era lugar para todo mundo. Nananina, não. A escola, a princípio, ela atendia a pessoas brancas, que tinham poder aquisitivo alto, tá certo? E mesmo assim, dentro desse grupo, ela excluía as mulheres. Pois é, porque lá no passado, só quem podia frequentar a escola eram os meninos, os homens. Pois é, injusto isso, né? Depois, com o passar do tempo, né, as pessoas foram lutando, as mulheres foram lutando e se conseguiu que a mulher entrasse na escola. Só que existiam escolas para meninos, escolas para meninas. Mas na frente, mais anos se passaram e chegou a ter as escolas mistas, porém, meninos numa sala, meninas em outra sala, tá? Graças a Deus, hoje em dia, algumas coisas mudaram. Vamos ver. Olha só, ainda falando da educação lá do passado, a educação das meninas se dava a prepará-las para o casamento. Isso mesmo. Na escola, a menina aprendia a bordar, cozinhar, costurar, coisas que iam fazer dela boas esposas, boas mães, boas donas de casa, tá certo? Será que os meninos aprendiam a mesma coisa? Vamos ver? Acho que não. Já a educação dos meninos, eles praticavam exercícios militares e praticavam também a marcenaria, que é a arte de transformar a madeira em objetos, tá certo? E eles sim eram preparados para ter uma profissão, porque naquela época as meninas não podiam trabalhar, principalmente fora de casa, tá certo? Graças a Deus, algumas coisas mudaram, né? Então, mulheres entraram na escola, a escola passou a ser mista, a sala de aula passou a ser mista, né? Também houve o acesso de pessoas de outras etnias, né? Como os negros, porque houve uma época feia da história da humanidade que as pessoas negras não podiam frequentar os mesmos lugares das pessoas brancas, inclusive a escola, tá? Mas isso, graças a Deus, mudou. Hoje a escola, ela tem acesso, ela dá acesso a todas as pessoas, independente de suas diferenças. Mas ainda acontecem coisas em pleno século XXI, como essa da primeira foto ali, ó, uma escola onde é para todo mundo, mas que as pessoas ainda, gente, por uma questão de preconceito e de racismo, ainda excluem outras pessoas. Olha, uma sala, tá vendo? Onde a maioria de crianças brancas e as crianças negras sentadas lá num cantinho, excluída. Isso está errado, erradíssimo, que a escola é para todos, todo mundo junto, porque juntos nós temos muito mais a ganhar, a aprender, a trocar, tá certo? Então, vamos ver algumas
vamos dizer assim, coisas bizarras que aconteciam na escola no passado. A escola daquela época, gente, ela era muito rígida. A disciplina, muita disciplina. As crianças, elas não podiam, por exemplo, expor suas ideias. Elas não podiam tirar as suas dúvidas. A criança naquela época, ela era criançada como se ela não soubesse de nada. Pois é. E a criança que não obedecia às regras, que não fazia suas atividades, elas eram castigadas pelos professores. Os professores, eles podiam, por exemplo, dar bolo. Sabe o que é bolo? Pegar assim na mão? Pois é. Botar a criança de joelho no milho como castigo. Graças a Deus, isso não é mais permitido. É proibido, tá certo? Mas ainda assim, a criança, ela tem que cumprir com suas obrigações, com seus deveres na escola, não é verdade? Fazer suas tarefas, chegar na hora certinho, usar o fardamento, não é verdade? Pois. Bom, graças a Deus, além da forma de tratar a criança, de ver a criança como que ela também tem conhecimento, ela também tem o que ensinar, a escola, gente, ela passou a ser mais dinâmica. Não é mais aquela coisa de sentar na cadeira, ficar sentadinho, ouvindo o que a tia manda, né? Fazer a tarefa que a tia manda. Não, hoje em dia a criança pode dizer o que pensa, pode fazer perguntas, tirar as suas dúvidas. As aulas são mais divertidas, são mais dinâmicas. A gente pode aprender brincando, que torna a aprendizagem mais gostosa, não é verdade? Outra coisa, olha só que engraçado. Os materiais escolares, na sua grande maioria lá no passado, eram feitos de madeira, de metal, de plástico, tá? Então, olha, aqui nessa primeira imagem nós podemos ver o quadro negro. Esse quadro, gente, ele era escuro, tá? E a professora escrevia com giz. E esse giz, ele soltava um pozinho que fazia mal para os professores, para os alunos, tá? Então, graças à tecnologia, isso mudou, né? A gente pode ver nas escolas, a maioria com os quadros brancos, com a canetinha lá, né? Tipo hidrocor, tá certo? Olha como escreviam antigamente, era uma caneta tinteiro, tá? Olha, as crianças, elas escreviam nesses pequenos quadros, tá? Para poder começar a escrever no caderno. Gente, isso aqui é o mimeógrafo. Até um dia desse, a gente ainda usava para poder fazer as xerox das atividades, para poder cada aluno ter sua atividade, tá? A lancheira, eu tive uma igual, abafa. Isso aqui, ó, lancheirinha, tá? E aqui o estojo, ó, feito de madeira, tá certo? Então, a maioria era feita de madeira, plástico ou metal. E graças a Deus a tecnologia também chegou na escola e nos materiais escolares. Os cadernos, canetas, a maioria são feitos de plástico, né? As canetinhas, a tinta já vem dentro, não precisa estar molhando a pontinha para escrever. Os cadernos, tá? A sala de aula, olha, utiliza-se madeira também, metal. O quadro é o quadro branco, que não solta mais aquele pozinho que faz mal para os professores e para os alunos. A tecnologia, computadores, né? Que também, assim, é um advento bem tecnológico, bem moderno. Os professores já não usam mais o mimeógrafo com aquele cheirinho de álcool, né? Agora tem as impressoras chiquetérrimas, né? Temos também, para ajudar na aprendizagem, jogos educativos que tornam as aulas gostosas, auxiliam na aprendizagem de uma forma bem mais descontraída, né? As mochilas, os estojos, hoje em dia a grande maioria é confeccionado com tecidos. Então, muita coisa melhorou, não é verdade? Também no material escolar. Bom, além da forma de olhar para a criança como sendo alguém que pensa, que tem ideias, que pode tirar dúvida, que pode ensinar, além de mudar a questão também
dos materiais, a evolução da tecnologia. Na verdade, muitas escolas antigamente era restrito pátio, a secretaria, a diretoria, a sala de aula. Hoje em dia, as escolas elas têm muito mais ambientes que auxiliam na aprendizagem, né, na convivência, no desenvolvimento dos estudantes. Além da direção, que é onde fica a gestora, que é a responsável pela escola, é ela que assina os documentos referentes à escola, né? Além também da secretaria, onde fica a secretária, que é a pessoa responsável pelos documentos da escola. Se a mamãe chega na escola precisando de algum documento, é a secretária que vai poder atendê-la, não é verdade? Também tem a coordenação, onde fica a coordenadora, que é a pessoa que age diretamente entre professores e alunos e, vamos dizer assim, o que é que se vai ensinar, como é que se vai ensinar, não é verdade? Temos também outros ambientes divertidos, como a quadra, ambientes, além de divertidos, ajuda no desenvolvimento e na aprendizagem, como a biblioteca, né? Os laboratórios, que podem ser laboratório de informática, laboratório de ciências, de química, de matemática. Então, muitos ambientes na escola. A escola hoje em dia, ela proporciona várias experiências para os estudantes, não é verdade? Outra coisa, nas escolas, além da gente conviver com os colegas, as pessoas que têm interesses iguais aos nossos, que são os nossos colegas, nós também convivemos com os professores, que são profissionais, né, da educação para ensinar. Os outros adultos trabalham na escola e são importantes. Eles também desempenham funções importantes para que nós, estudantes, possamos aprender, nos desenvolver. Cada um deles, gente, tem a sua função e a gente precisa valorizar, respeitar a ele e o seu trabalho, como é o caso, por exemplo, do pessoal dos serviços gerais, as tias da limpeza, não é verdade? O porteiro ou segurança, que é que cuida da nossa segurança na escola, é ele que permite ou barra a entrada das pessoas, não é verdade? O bibliotecário, que é aquela pessoa que nos orienta lá na biblioteca, tá certo? A cozinheira, a tia da cantina, que é quem nos ajuda na hora da gente poder nos alimentar, tá certo? Então, todas essas pessoas, mais aquelas que eu já citei, têm funções importantes, tá? E que todos precisam respeitar e também ajudar, né, gente? É gostoso a gente chegar na escola, ela tá limpinha, ela tá organizada. É muito bom. E a gente precisa fazer a nossa parte para que esse ambiente tão importante para nós continue gostoso de ser aproveitado, tá certo? Olha só, então, a gente conheceu a escola de uma outra forma. A gente conheceu a história de como a escola ela começou lá no passado, né? E a gente veio trazendo para a nossa realidade hoje. Hoje a gente pode dizer como é a nossa escola, não é? Ah, a minha escola tem esses ambientes, eu gosto mais de fazer isso, tem as professoras, tem o laboratório tal, eu gosto da minha escola. Mas para poder a gente saber como era no passado, a gente precisa buscar com as pessoas mais antigas, pessoas mais velhas que nós, tá certo? Então, qual é o desafio de hoje? Eu gostaria que vocês tentassem entrevistar 3 adultos, tá certo? De preferência, se for possível, pessoas que possam ter estudado na tua escola, na escola que tu estuda, para que a gente possa fazer aí, perceber, né, como era a minha escola. Será que ela mudou tanto com o passar do tempo? Tá? Então, você vai entrevistar 3 pessoas diferentes, tá? Tenta ver se dá para ser da mesma escola que a sua. Então, você vai perguntar, por exemplo, como era a escola quando ele frequentava, quanto tempo faz que ele estudou lá, se houve alguma mudança física na escola, por exemplo, no meu tempo não tinha quadra, por exemplo, tá? Então, quer dizer que foi construída uma
quadra depois que ele saiu da escola, né? Então, se havia exigência de usar farda e como era a farda, né? Como era estudar naquela época, se tinha muita brincadeira, se os professores cantavam muito, porque eu mesma adoro cantar, tá? Então, depois que você fizer essas perguntas, presta bem atenção nas respostas, tá certo? Por quê? Porque depois você vai registrar essa entrevista como você conseguir, ou com palavras, ou com frases, ou com desenho, tá certo? E você vai registrar para que fique lá, ó, e você possa dizer, olha que engraçado, na época, vai lá, do meu avô, a escola era de um jeito, da época do meu pai, ela mudou um pouquinho e na minha época totalmente diferente, ou não, continua do mesmo jeito. É você que vai fazer essas comparações com os registros que você fez, tá certo? Ah, não esquece de colocar o nome dos seus entrevistados, tá certo? Então, faz tudo caprichado, que a gente se encontra na próxima aula. Cheiro da tia Cris.